O diagnóstico na psiquiatria e na psicanálise, com a Glória Sadala e o Ricardo Krause. O eixo é aquela coisa, X, Y, Z, de ordenada, psíquica. Você vê a pessoa numa configuração vetorial, num determinado sentido. Então você tem a doença. O eixo 2 é o nível de inteligência ou a estrutura de personalidade da pessoa, porque isso faz toda a diferença quando você estabelece um diagnóstico. Então, por exemplo, alguém que tem um diagnóstico de síndrome do pânico no eixo 1, se for uma pessoa que tem uma personalidade narcísica ou uma personalidade mais obsessiva, com viés obsessivo, chamada personalidade anancástica, essa pessoa vai tomar chumbo derretido para ficar boa. Ela não suporta a ideia de que alguém fique cuidando dela, de depender de alguém. Né? Se essa pessoa tiver um viés de personalidade mais dependente, mais passivo, mais retraído, não há remédio que você dê para essa pessoa, que ela vai ter os piores efeitos colaterais, porque ela encontrou uma justificativa para permanecer congelado dentro de um quadro patológico. O eixo 3 fala de doenças clínicas associadas, a gente vai ver patologias que alteram, por exemplo, problemas de tireoide, diabetes, são problemas que alteram a apresentação de determinados sintomas. E uma coisa que é muito importante para quem trabalha com criança e adolescente, mas em geral, é o chamado eixo 4. O eixo 4, o que ele vai avaliar são as condições de entorno. Como é que é a família dessa pessoa, como é que é a escola dessa pessoa, quais são as condições que ela tem de trabalho, de suporte, O eixo 5 fala de uma proposta interessante, assim, a avaliação do funcionamento global. É uma escala chamada AGF. Porque aí a gente vê que muitas pessoas, mesmo acometidas de vários sintomas, elas conseguem ter uma vida extremamente produtiva, uma vida. E pessoas com um menor número de sintomas, às vezes, ficam paralisadas. E este ponto, e é nesse ponto que remédio nenhum chega, é nesse ponto que uma psicoterapia bem feita é que vai apontar a solução. O remédio é muito limitado, ele tem várias utilidades, ele viabiliza muitas vezes o tratamento, mas ele vai até a página 17. Né? Essa ideia de pílula da felicidade ou pílula da inteligência, isso é propaganda. Né? O remédio não traz felicidade. Não tem como. Não é essa a ideia. Né? Se eles pudessem, eles trariam, né? Mas em geral essa coisa que traz animação instantânea não é vendida na farmácia, é vendida no morro e é proibido por lei. Né? Eu digo, eu tenho muito medo dessa coisa meritocrática de vamos ser melhores, vamos comprar tudo, vamos dominar o mundo, vamos tomar remédios que nos façam estudar mais horas, concentrados. Isso me lembra meio Berlim, 1934, sabe? Assim, os melhores, os piores jogos, os piores no campo. Né? Uma coisa que sempre, quando a gente fala de classificação, a gente deve pensar, e esse deve ser, eu acho, a base do nosso pensamento, tem a classificação categorial e a classificação dimensional. Categorial, mas aí eu vou convidar um pensar dimensional. Quando você pensa categorial, é ou não é. Né? Assim, gravidez, é gravidez, você não tem meio grávida. Né? Agora, quando você fala de transtorno obsessivo, por exemplo, você pode ter pessoas organizadas, arrumadas, contadores, síndicos, que as pessoas têm prazer em botar seu jeito, ou pessoas que não conseguem sair de casa, tem que ficar arrumando tudo, tem que lavar o braço a mesma número de vezes que lavou o outro braço e fica paralisada dentro de um sintoma. Isso é uma dimensão, isso é um espectro. Né? Quando você pensa em espectro, você começa a conseguir avaliar as representações sutis, e aí você tem caminhos que vão te orientando. A função do diagnóstico é orientar o tratamento, é orientar a política de prevenção, mas também é para orientar o diálogo. Então, assim, conheçam o que está sendo dito, não satanizem os sistemas classificatórios, porque eles dão uma orientação até para entender o que as pessoas estão falando. Mas depois de vocês verem os sistemas classificatórios, esqueçam os sistemas classificatórios e pensem em cima daquilo que vocês construíram. Tenham menos certezas, procurem ter dúvidas melhores. Tá? Muito obrigado pela atenção de vocês.
o que nós nos propomos a tratar é exatamente dos diferentes laços sociais que se estabelecem entre o psiquiatra e o seu paciente e entre o psicanalista e o seu paciente. Todo tratamento se insere num laço social. Todo tratamento. São ali, no mínimo, duas pessoas. É um profissional e é um paciente que se propõe a iniciar um tratamento e, portanto, eles vão constituir um certo tipo de laço social, né? As contribuições recíprocas entre a psiquiatria e a psicanálise são imensas. Toda a nosografia psicanalítica, ela vem da psiquiatria. Os termos todos, neurose, psicose, perversão, são termos provenientes da psiquiatria. É uma das contribuições da psiquiatria à psicanálise. A psicanálise também já deu contribuições e dá contribuições muito importantes à psiquiatria. Exemplo, a reforma psiquiátrica, ela tem, a meu ver, como impulso principal os conhecimentos que vieram da psicanálise. A importância do diagnóstico para a psicanálise se liga principalmente três características. Primeiro, que o diagnóstico em psicanálise, ele considera a causalidade psíquica. Então, além dessa consideração da causalidade psíquica, o diagnóstico em psicanálise, ele acrescenta à descrição dos fenômenos a razão da sua estrutura. Então, nós não podemos dizer que para a psicanálise, para o psicanalista, não interessa o diagnóstico fenomenológico. Não é assim. Interessa ao psicanalista, sim, saber e observar a tristeza do paciente, a angústia do paciente, a agitação do paciente, a inibição do paciente. Isso tudo são os dados fenomenológicos. Não interessa a nós? Claro que interessa. A terceira característica do diagnóstico em psicanálise é que ele explica as manifestações transferenciais entre o analista e o paciente. Aí vocês podem me perguntar assim, entre o psiquiatra e o paciente não se estabelece a transferência? Se estabelece. Entre o dentista e o seu cliente, entre o professor e os seus alunos, sempre há uma transferência em jogo. A diferença é que na psicanálise nós trabalhamos com a transferência como uma ferramenta de trabalho. Então, alinhando-me ao Ricardo Krause, eu concluo com o seguinte: a psicanálise não se opõe à psiquiatria. Freud já disse isso na sua conferência Psicanálise e Psiquiatria. Ele diz que elas se complementam. Então, agora eu abro o debate para vocês, aproveitem para tirar as dúvidas, né, esclarecer algo mais. Os pais levam seus filhos para a clínica, para o tratamento, quando já está em crise. Tá? E esse pré-diagnóstico em casa, ele não é esclarecido. Então, os pais não têm tanto esclarecimento para prever isso antes de acontecer, principalmente na adolescência, né? Aí eu falo, como que é tratado isso com os pais, né? Para que tenha uma observação e não espere acontecer o ato ou a tentativa de um suicídio ou a entrada na depressão. Como que é feita essa preparação dos pais? A gente recebe pais muito irritados, e com toda a razão, porque vão em profissionais que dizem assim, você tem que dar limite. Isso é de uma cretinice. Se eles soubessem o que é dar limite, certamente eles não estavam lá. Mas 70% da criança não precisava nem aparecer lá. Pelo que os pais trazem, a gente chama a criança para não ficar feio, não ficar esquisito. Né? Tem uma coisa básica, assim, tudo que básico. O que a gente faz para melhorar? Estabelecer a caixinha do celular. Compra-se uma caixinha. Quando entra dentro de casa, todo mundo bota o celular dentro da caixinha. E as pessoas vivem. Conversam, sentam, jantam, almoçam, conversam.
Mais barato que a estádio. Com certeza. Obrigada. Pergunta para a professora Glória. A pergunta é a seguinte: o paciente tem que chegar com sintoma, com sintomal, entregar o sintoma, né? Sintomal. E em que momento o psicanalista ele observa que é necessário o uso do medicamento? E em que momento o uso desse medicamento pode calar esse sintomal e interromper o processo de análise? Quanto à sua primeira pergunta, qual é o momento em que um psicanalista vai fazer a indicação de alguém, né, de um psiquiatra, por exemplo, que medique? A gente não pode saber disso a priori, né? Isso pode ocorrer nas entrevistas preliminares, isso pode ocorrer durante o tratamento, inclusive porque alguém está em tratamento, mas a vida continua. Então, a vida continua com fatos que acontecem, uns que se complicam, outros que se desmancham, fatos novos vêm, então não dá para a gente dizer isso a priori. Isso é exatamente em cada tratamento, com cada pessoa, em cada momento. A segunda pergunta qual foi mesmo? O medicamento pode calar o sintoma. Ah, sim, isso aí eu acho que é muito importante realmente, você está levantando, né? Porque para nós psicanalistas, aliás, nós podemos dizer em geral, o sintoma ele é uma porta de entrada, né? Ele é a possibilidade de acesso que nós temos àquele paciente, né? Como o sintoma ele tem um sentido, há até uma conferência do Freud com esse título, o sentido do sintoma, né? O Ricardo disse agora mesmo também, o sintoma fala de alguma coisa do paciente, né? E então, para nós é muito importante não fazer calar esse sintoma, ao contrário, mas sim fazer o paciente falar a partir do seu sintoma. É aquele exemplo que eu dei, né? Que você vai perguntar ao paciente, mas quando isso começou, o que estava acontecendo na sua vida, né? Na época em que isso tudo começou, né? E aí você associa isso com o quê? E aí as coisas vão andando e acontecendo.